Bonholi agora vai falar sobre esse caso de um acusado de homicídio absolvido pelo Tribunal do Júri em Araraquara. Pois não, Marcelo Bonholi? Exatamente, Chico. Houve, portanto, o Tribunal do Júri aqui na cidade de Araraquara e Fernando Henrique de Conte, de 36 anos, foi absolvido nesta terça-feira em julgamento realizado no Tribunal do Júri de Araraquara. Ele era acusado de participar da morte, veja só, de Carlos Alberto Rossan, ocorrido em 2021 no Jardim Adelaide. O Ministério Público de São Paulo havia apresentado denúncia contra ele por homicídio triplamente qualificado e por motivo torpe e meio cruel, que usou aí de recursos que impossibilitaram, portanto, a defesa da vítima. Apesar da gravidade da acusação, os jurados decidiram pela absolvição total desse acusado, o que resultou, na verdade, na liberdade imediata do réu, que estava preso, inclusive, preventivamente até o julgamento. O crime aconteceu dentro da residência de Rossan, que chegou a ser socorrido, inclusive, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo 15 dias depois do crime. Além de Fernando, outro homem também foi denunciado pelo mesmo crime, que se chama Vitor Machete, de 28 anos, que foi localizado e preso, veja só, em novembro do ano passado, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Como o mandato de prisão preventiva contra ele demorou a ser cumprido, a atuação, então, dessa situação toda foi desmembrada, né? E aí o julgamento dele ainda não tem data marcada. Uma testemunha moradora da casa de frente disse que viu os dois entrando na casa da vítima e ali viu também toda a agressão, que foi feita com chutes, socos, pauladas e também pedradas. Ainda segundo o depoimento, Rossan teve os pés e as mãos amarrados, ficando impossibilitado, portanto, de se defender. A denúncia do Ministério Público indica que os agressores conheciam a vítima e frequentavam sua casa para consumo de entorpecente. No dia dos fatos, uma discussão envolvendo uma suposta dívida teria motivado, portanto, esse crime. Fernando chegou a ser preso em flagrante na época e permaneceu detido até o julgamento, mas foi absolvido pelo Tribunal do Crime, pelo júri, né, desculpa. E depois, é claro, agora o Ministério Público vai recorrer a essa decisão, então a situação toda ainda segue aos cuidados da Justiça, Chico. Porque é tudo muito estranho, né, Marcelo Bonholi? Porque tem testemunha na história que diz que viu essas pessoas entrando na casa da vítima e mesmo assim o Tribunal do Júri acabou absolvendo esse homem que tinha sido denunciado pelo Ministério Público. O Ministério Público vai recorrer, mas com certeza provas frágeis para o Tribunal do Júri analisar e absolver esse homem. Um crime que nós estamos falando de um crime gravíssimo, um crime hediondo, que é um crime de homicídio. E que ele teria participado com outras pessoas. Mas, portanto, a gente vai aguardar aí agora a manifestação do Ministério Público, porque o Ministério Público promete recorrer dessa decisão. Bonholi, você sabe se o fundamento foi a não autoria? Você sabe o fundamento da absolvição? Isso não consta, né, na situação toda, se houve, qual foi o fundamento, qual foi a escolha da defesa para justamente conseguir esse resultado. Mas deve ter sido uma estratégia vencedora, porque na verdade o júri ali acabou decidindo pela sua absolvição. Então há também algum tipo de fato que pode ter aparecido ali durante todo esse período para o julgamento, que levou o júri a acreditar que ele realmente não é o autor deste crime. Talvez o outro envolvido tenha ali algum tipo uma ação um pouco mais contundente. Mas tudo isso deu absolvição total a ele. Então aí não sei se explicar exatamente qual foi a estratégia da defesa, mas com certeza uma estratégia muito boa. Independente, né? Eu falo que assim, a decisão do júri, que é um júri popular, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, quem julga é a população, não é o magistrado. O magistrado, em caso de condenação, só pondera a pena. Então, quem julgou foi a sociedade, quem absolveu foi a sociedade. Então, assim, a gente diz que esse júri é soberano e o MP só pode recorrer para tentar anular, né, Bonholi? Porque não tem outro fundamento. Você não muda uma decisão do júri. Como eu disse, o júri é soberano. Você não muda uma decisão de um júri popular. O que você consegue a gente tem que e talvez tentar fazer julgar novamente. A gente tem que, na verdade, bater palma para esses advogados, né? Porque eles encontraram meios de convencer o júri
de que esse indivíduo praticamente nem participou do crime, porque ele foi absolvido 100%, né? Não teve ali uma coautoria, não teve ali uma lesão corporal leve ou grave para ele, nada. Ele vai ser solto. Então essa situação toda, é claro, foi uma estratégia muito bem bolada, que convenceu quem estava no júri de que esse indivíduo talvez não tenha nem participado do crime. Tudo isso, é claro, vai ser levado e vai ser verificado pelo Ministério Público. A defesa sustentou que o Fernando não participou das agressões, que ele estaria no local somente para consumo de entorpecente, porque ali o local, na verdade, ele é conhecido como local de trânsito de usuários, de dependentes químicos, e ele não teria participado das agressões e, portanto, ele não poderia ser condenado pelo crime de homicídio. Ele seria um usuário que teria ido lá para comprar entorpecente, embora a testemunha diz, olha, ele entrou com outras pessoas no local, participou das agressões e depois o SAMU foi retirar a vítima. Mas o Tribunal do Júri entendeu que as provas não eram suficientes para manter ou para condená-lo. É somente aquela história, né, Chico? Talvez lugar errado e hora errada, pelo que deu para entender pela decisão, né, do júri. Mas essa questão de materialidade, né, de prova, como que é importante, né? Como que é importante você apresentar e como é importante, seja de ambos os lados, seja para a defesa, seja para a acusação, porque, Chico, pode mudar uma história. Os próprios juristas, os especialistas, eles pegam muito no pé nessa questão, né, Bonalda, da prova testemunhal, da testemunha. Tem gente que conta umas histórias mirabolantes e depois muda completamente. Por exemplo, agora falando de réu, por exemplo, o Daniel Alves, o ex-jogador, ele é uma pessoa que mudou inúmeras vezes o depoimento dele. Ele estava como réu. Agora você imagina a testemunha. Testemunha, não estou dizendo desse caso aqui, mas testemunha em muitos casos muda a versão por conta de coação, muda a versão por conta de alguma pressão, medo do que pode acontecer dali 5 anos, por exemplo, quando a pessoa sai. E são inúmeras situações onde a pessoa ela muda completamente. De repente o juiz, de repente o promotor fala, ué, mas foi isso que você disse antes? Às vezes a pessoa muda a versão até dentro do próprio, da própria audiência. E a maior fragilidade é a questão do reconhecimento mesmo, porque às vezes noturno e tal. Então, assim, muitas testemunhas a gente percebe preto, com barba. São vários. Pronto, é o Ed Júnior. Mas, então, assim, é isso que eu quero dizer. E aquela história, será que essa difícil. testemunha... Mas tem um outro por exemplo, detalhe. A testemunha era usuária também? A testemunha estava sob o efeito de alguma droga, alguma coisa? Tudo isso é analisado também. O crime aconteceu no interior da residência, não tinham imagens. Dificilmente a acusação teria uma imagem para apresentar. Não deve ter apresentado imagens, aí fica difícil para a condenação. Agora estava com outras pessoas, as outras pessoas foram ou serão condenadas? Tudo muito estranho, mas que o Ministério Público vai recorrer. Já disse que vai recorrer e a defesa sustentando e conseguiu vitória, e, portanto, no Tribunal do Júri. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.